Glória a Deus, irmãos. Abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 2. Estou gostando muito desse ar aqui não, hein, Rubens? Luiz, hein, Frank? O ar está virando a folha da Bíblia. Acho que é melhor desligar. Ai, Jesus amado. Compartilhe a sua Bíblia com o irmão, está ao seu lado. Talvez ele não tenha trazido a palavra do Senhor. Aproveita, vai conhecendo seu irmão. Diga assim para ele: meu irmão. Olhe para ele assim, fala assim: meu irmão. Falou para ele, fala assim: meu irmão, eu sonho com um dia que você vai me convidar para almoçar na tua casa. Ué, irmão? Funcionou não, irmão? Vamos de novo, fala aí. Meu irmão, eu sonho com um dia que você vai me convidar para almoçar na tua casa. Amém, irmão? Quem recebe? Eita, Jesus. Mas aí fala assim: enquanto o almoço não sai, fala para ele. Fala para ele: enquanto o almoço não sai, você pode pagar o açaí depois do culto. A célula Exum está vendendo. Fala para ele. A célula Exum. Amém, irmão? Mas o almoço está de pé. Amém, irmão? O almoço está de pé, meus irmãos. Tá bom? Os irmãos vão ficar muito felizes. É um sonho do coração da gente. Vamos lá, meus irmãos. Lucas capítulo 2, versículo 41 a 52. Eu estou falando isso com os irmãos. Tem uns irmãos aí que casaram. Tem outros que estão casando. Meu sonho é almoçar na casa deles. Sonho, já até sonhei com isso mesmo, irmãos. Irmãos, Lucas capítulo 2, versículo 41. Todos os anos, os seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa, conforme o costume. Terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que eles percebessem, pensando que ele estava entre os companheiros de viagem. Caminharam o dia todo. Então começaram a procurar entre os seus parentes e conhecidos. Não o encontrando, voltaram para Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos os que ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. Quando os seus pais o viram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: filho, por que você fez isto? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele perguntou: por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai? Mas eles não compreenderam o que lhes dizia. Então foi com eles para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura, graça diante de Deus e dos homens. Senhor, nós lemos a Tua palavra e pedimos que Teu Espírito Santo, Senhor, vivifique a Tua palavra. Precisamos compreendê-la, entendê-la e aplicá-la à nossa vida. Por favor, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, irmãos, a história é a seguinte, para você entender o que nós lemos. Todos os anos, os pais de Jesus tinham o hábito, o costume de subir até Jerusalém. Nazaré ficava a cerca de 3 dias de viagem de Jerusalém. Cidadezinha, lá no meio do nada. E aí vinha para Jerusalém para a festa, e a festa aqui era da Páscoa. Eles vinham todos os anos, eles vinham para essa festa. E nenhuma dessas festas, quando Jesus estava com 12 anos, eles lá festejaram e eles voltam para Nazaré. Quando estão voltando para Nazaré, eles tinham caminhado um dia. Os pais de Jesus, era uma caravana, irmãos, eles nunca andavam sozinhos. Uma caravana voltando para Nazaré, e aí andaram um dia de viagem, e aí de repente eles... Ué, cadê Jesus? E aí eles querem perceber que Jesus não estava por ali. Aí olharam, acharam que estava com os parentes. Mas Jesus também não estava com os parentes. Olhou com o pessoal da caravana, não estava para lá. Aí eles voltaram um dia de volta. Eles tinham andado um dia, voltaram um dia, certo? Chegaram em Jerusalém.
e começaram a procurar Jesus. Cadê Jesus? Onde está Jesus? E procura Jesus, procura Jesus, procura Jesus, procura Jesus. O texto fala que depois de 3 dias, eles encontraram Jesus. Encontraram Jesus aonde? No templo, né? Esquisito, irmão, eu fiquei assim, esquisito. Parece que foi o último lugar que José e Maria foram procurar, foi no templo. Parece, dá uma sensação. Mas eles chegaram lá, procuraram Jerusalém, reviraram Jerusalém, e não acharam. Depois de 3 dias, cismaram, foram no templo, Jesus estava lá sentado entre os doutores, entre os mestres da lei, discutindo, dialogando, e eles encontraram e pegaram Jesus, e levaram Jesus e foram embora para Nazaré novamente. Essa é a história que nós lemos, para você entender o que nós estamos falando. E aí, eles passaram, irmãos, 3 dias sem Jesus. Na verdade, eu acho que foram 5. Mas o tema da minha mensagem é o seguinte: 3 dias sem Jesus. Esse é o tema da mensagem. Eu pensei em colocar 5 dias. Mas, vou deixar 3 porque 3 está escrito. Mas se você pensar bem, eles tinham andado, a minha interpretação é a seguinte: eles tinham andado um dia. Voltaram um dia, certo, irmão? Depois o texto fala que depois de 3 dias, então... Aí eu estava pensando... Aí alguns intérpretes acham o seguinte: não, que 3 dias foram o total. Um dia para ir, um dia para voltar e um dia caçando. Eu falei assim, Jerusalém não era tão grande, mas era grandinha. Seja como for, eu falei assim, para não dar tumulto, deixa 3 dias. Então, meus irmãos, o tema da nossa mensagem fala sobre 3 dias sem Jesus. Quantos dias você já passou sem Jesus? Irmãos, eu tenho percebido, essa mensagem falou forte no meu coração, ela vem me pegando desde o começo da semana. Porque estar sem Jesus, por vezes, qual é o princípio de estar sem Jesus aqui que eles estão falando? Eles estão caminhando, eles estavam numa festa, que era uma festa, uma celebração de Deus, celebração da Páscoa. Era da igreja, vamos dizer assim. Estavam fazendo as coisas do Senhor. Mas de repente, um dia eles estavam celebrando. No outro dia, eles já estavam caminhando sem Jesus. Está entendendo? Então a primeira lição que a gente aprende aqui, irmãos, é cuidado para você não distrair e deixar Jesus para trás. É a primeira lição. Irmãos, a gente distrai fácil. A gente vem para a celebração domingo, o culto é uma bênção, a gente faz oração, a gente se compromete e aí, sabe qual é o risco? Isso não é uma coisa sua, é uma coisa de todos nós. Eu como pastor, todos nós temos esses momentos que nós podemos distrair. E a primeira lição, cuidado para você não se distrair e deixar Jesus para trás. Porque esses pais aqui, irmãos, eles não fizeram de propósito. Não estou dizendo que José e Maria, vão largar Jesus para trás. Ninguém faz isso, normalmente não. Nós vamos deixando Jesus para trás aos poucos na nossa vida. Está entendendo? A gente começa as coisas, de repente Jesus, cadê Jesus? Aí eu fiquei percebendo, por exemplo, essa semana tiveram dias que eu acordei cedo, alguns dias. Acordei cedo para levar a irmã lá no aeroporto, acordei 4 e varada, aí para pegá-las aqui 5, e aí eu peguei a irmã Maria Fernandes, o Daniel, para levar a Isabela. Robson, cadê Robson? Fica tranquilo, vai dar tudo certo. A namorada foi embora pro Rio, meus irmãos, mas vai voltar, em nome de Jesus. Tá? Aí, irmãos, antes de 5 horas acordei, aí levantei, corri para cá, tomei um cafezinho na casa da irmã e pegamos a moça e levamos lá para o aeroporto. Aí o aeroporto lá, ela pegou o voo 6h40, quase 6h40 ficamos lá, né? 6h30, sei lá. Aí voltamos, aí quando eu cheguei aqui, já era, sei lá que horas que eram, aí 8 horas parece, o cara tinha marcado para pegar o ar da igreja. Aí eu tive que ficar esperando o cara tirar o ar da igreja, aqueles lá de trás. E o cara pega o ar, aí eu vou e traz para cá, e vai limpar. Aí saí de lá, a minha esposa tinha uma consulta, tinha um exame, 10 e pouca. Aí eu corro para casa, pego minha esposa e levo para lá. Aí saímos de lá quase meio-dia. Aí saí de lá de meio-dia, aí
corre para lá para tentar arranjar comida. Aí você vai percebendo o seu dia. E algumas coisas dessas eu fiz em nome do Senhor, ou seja, todas elas, mas algumas coisas para a igreja. Mas aí, e aquela coisa mexendo dentro de mim. Ué, você vai me deixar para trás? E essa mensagem fala dos nossos desafios que nós temos, irmãos. E aí, algumas vezes, por exemplo, eu tenho que parar, falar assim, não, eu tenho que parar. Tem que parar aqui, eu tenho que parar. E a gente vê a diferença que é começar o dia em oração. Começar o dia com Jesus. Aí eu lembro do dia que o pessoal era para entregar o ar aí, inclusive. Nós tínhamos comprado o ar segundo, a moça falou que entregaria. E estava no transportador, entrega, não entrega, entrega, não entrega, entrega, não entrega. Aí, questão burocrática lá da empresa e papá. Mas aí de manhã eu tinha orado, Senhor, eu vou descansar no Senhor. Senhor, aí você ora direitinho. Aí, irmãos, aí quando Rubens vem em casa para fazer não sei o quê, né, Rubens? Para ver a esposa, sei lá. E aí quando ele passa aqui, a transportadora estava em frente à igreja procurando a igreja. Aí, Rubens, vocês estão tentando entregar um ar? Então, aí o Rubens disse que eles não entregariam esse ar. Eles entregariam só segunda-feira. Mas tinha uma entrega que só poderia entregar 2 horas da tarde. Então, aí uma entrega lá, o cara só aceitava ter 2. Aí não deu para eles entregarem. Aí eles falaram assim, e vamos fazer o seguinte, já que não pode entregar lá, vamos pegar mais 2 entregas e botar aqui no bolo. Essa aqui, dessa igreja. Aí o ar chega, aí o Rubens me liga, pastor, o ar está descarregando aqui já. Aí irmão, nem a moça da loja sabia que estava entregando. Quando eu liguei para ela falou assim, Clevia, a gente está vendo o que a gente consegue para pegar esse ar. Eu falei, não precisa mais não, já estão entregando, minha filha. O quê? Estão entregando, a esposa está entregando. Irmão, quando você começa com Jesus, é diferente. E aí, às vezes, irmãos, você, por exemplo, vai levar alguém no hospital, você fica um tempo lá, e às vezes você corre para cá, e quando você vai percebendo, você vai se envolvendo com coisas, inclusive da igreja, que você corre o risco de deixar Jesus para trás. E você vai resolvendo, e vai fazendo coisa, e vai desbravando, e aí Jesus ficou lá atrás. Cuidado para você não começar a sua segunda-feira deixando Jesus no templo no domingo. Boa parte das vezes, a gente vem aqui, tem uma celebração joia, e é uma bênção, e glória a Deus, e aí, irmãos, a gente se distrai, e Jesus ficou para cá. A gente começa, irmão, na verdade, tem gente que não começa segunda-feira. Tem gente por aí afora, irmão, que Jerusalém é chamado lugar de paz, ou também chamado cidade santa. Tem famílias, irmãos, que chegam na igreja, estão celebrando com Jesus. Lugar de paz. Oh, aleluia. É uma paz. Mas aí acaba o culto, mal entra no carro, já começa a guerra. Aquela briga de 6 horas, não esqueci não, vamos continuar agora. É isso, meu irmão. Jesus precisa ir nesse carro. Amém? Jesus anda ouvindo a tua conversa. E por vezes, meus irmãos, a gente esquece de Jesus na igreja. Jesus não é para ser esquecido no culto de domingo. Amém, irmão? Fala para o teu irmão aí. Jesus não é para ser esquecido no culto de domingo. Temos que levar Jesus para casa. Aí, irmão, tem alguns que é chamado Jerusalém, onde ficava o templo, onde Jesus ficou para trás, é lugar santo. Tem irmãos, né? Não aqui, mas tem irmãos que vêm para a igreja, é a santidade pura. Mas aí, irmão, mal sai aqui, Jesus, fica aí porque eu tenho um assunto que pega mal se eu for. A santidade, esquece a santidade.
Já entra e muitas vezes vai para boteco, vai para barzinho, vai para boate, vai para motel. Tem muito crente, irmãos, muito crente que às vezes está com Jesus aqui na igreja, mas está pensando que hora que vai para o motel depois do culto. Cadê Jesus? Jesus não é alguém para você encontrar domingo à noite e deixá-lo aqui e encontrar domingo que vem. E aí eu fico percebendo que por vezes, quando eu falei 3 dias sem Jesus, irmãos, por vezes nós passamos vários dias sem Jesus. E sabe qual é uma das coisas que eu coloquei aqui pra gente, que Deus ministrou no meu coração? Cuidado para você não achar que Jesus está indo, quando Ele não está indo, Ele ficou. Tem muita coisa que a gente acha que Jesus está com a gente, e Ele não está com a gente. Tem muita coisa que você anda fazendo, eu ando fazendo, que a gente acha que Jesus está acompanhando a gente. E Jesus não está acompanhando, Jesus não tem nada com isso. Ele fica para trás. Tem muita coisa que a gente conta como bênção na igreja, dizendo, ó pastor, eu recebi essa bênção de Jesus. Jesus não tem nada a ver com isso não. Eu acho que Jesus está até falando assim, eu não tenho nada com isso não, hein? Eu não fiz. E a gente acha, irmãos, tem coisas que a gente simplesmente fala assim, abençoe Jesus. E a gente sai andando e acha que Jesus está vindo atrás da gente. Sabe qual é a tragédia, irmãos? Quando a gente descobre que Jesus não está com a gente. Achar que Jesus está com a gente, só achar, não quer dizer que Ele esteja com a gente. E tem muita coisa que a gente começa na vida, faz na vida, a gente que é crente, tem muita coisa que a gente fala assim, vem aí. E a gente acha que Jesus está seguindo a gente. Mas Jesus não está seguindo a gente. Tem muita coisa que a gente começa a fazer em nome de Deus que o Senhor não tem nada a ver com isso. E a gente acha que Jesus está indo, quando Jesus ficou. Na verdade, irmãos, nós deixamos Ele para trás. Porque tem coisa que a gente começa que Jesus vai, não, eu não vou nisso. Mas a gente insiste em ir. A gente insiste em fazer. E a gente insiste em fazer e fala assim, me segue, tenho minha obrigação de me servir. Você já viu gente que fala assim, você precisa aceitar Jesus. Aí tem gente que fala assim, não, Jesus está andando sempre comigo. Será? Sabe qual é a tragédia da vida, gente? A gente perceber que Jesus não está com a gente. Ele não está aprovando o que nós estamos fazendo. Nem tudo aquilo que a gente faz em nome de Deus, Deus aprova. Nem tudo. Tem coisas, irmãos, que Jesus não está no meio. Ele não vai aprovar. Ele não está te seguindo, ele não está com você. Mas aí a gente, para santificar o negócio, a gente faz uma oração antes. Entendeu? A gente quer fazer algumas coisas e para dizer que Jesus vai abençoar, a gente fala assim, Senhor, em nome de Jesus, ó, estamos aqui, abençoa. E a gente faz esse tipo de oração achando que Deus tem por obrigação abençoar e vai dar tudo certo. Irmãos, cuidado. É a mesma coisa, por exemplo, aqui os meninos casaram, os meninos vão casar, tem gente orando para orar, tem gente... Tem gente que vai começar a orar, tem gente que está orando, tem gente que está querendo casar, tem gente que sonha em casar, tem gente que está no muro da lamentação, Senhor, quando é que eu vou casar? Tem gente do jeito. Escute bem, você tem que tomar cuidado, que não é só porque você encontrou um cara e é da igreja, parentes, namora o cara da igreja ou uma mulher da igreja, é o primeiro princípio. Mas também não quer dizer que só porque é da igreja, não, isso é crente. E a gente fala assim, pastor, esse é crente, você não pode falar nada. É verdade. Resta saber se Jesus está indo nesse negócio. Tem muita gente que casa e Jesus não abençoa. Irmãos, coloca uma coisa no coração. Não é porque o pastor faz o teu casamento que esse pastor está colocando a bênção realmente ali e Deus está abençoando. Tem muito casamento que é feito na igreja, que eu já falei aqui com os irmãos. Tem muito casamento que é feito por nós pastores, que nós pastores não deveríamos ter feito. Você sabia disso?
Mas aí a gente fica numa situação assim, aí o pessoal vai, é juízo, é julgamento, aí a gente acaba fazendo. Mas tem muito casamento que a gente não deveria fazer. Não é que não deveria fazer. Tem muito casamento, não deveria ter acontecido. Tem muito casamento que as pessoas insistem em casar com essa pessoa, não era para casar. Deus deu sinal demais. Deus falou que não era para casar. Deus insistiu, rapaz, estou falando com você. Mas a pessoa, não, eu sou crente, a pessoa é crente, então, e o pastor está fazendo, pronto. A bênção está em cima. Mas aí, Jesus não está abençoando. E a pessoa vai padecer nesse negócio, hein? Aí depois começa o processo de campanha de oração por marido ou por esposa crente. E aí, meu irmão, só a graça e a misericórdia. E segura as consequências. Está entendendo? Tem muita coisa que a gente começa a fazer, irmãos, que não deveríamos fazer. Tem sociedades que nós não deveríamos fazer. Você sabia? Não deveríamos fazer, mas a gente faz. Abençoa Jesus. Aí Jesus tem que correr atrás da gente. Sabe qual é o negócio? A gente vai andando. Quando a gente chega lá na frente, depois de um dia de viagem, a gente percebe que Jesus não está nesse negócio. Sabe qual é o negócio que vai acontecer? Aí a próxima lição. Volte atrás. Você tem que voltar. Não, é a próxima lição que eu vou falar para você. Aí você tem que voltar atrás. Aí perceba a consequência. Não era só José, não foi só José e Maria que voltaram. Eles voltaram, os dois voltaram. Mas não, a caravana voltou. Porque eles não tinham condições de fazer esse trajeto sozinhos. Não se faz uma viagem de Jerusalém para Nazaré, 3 dias, por meio de mato, por meio de lugar deserto, sozinho. É arriscado, eles andavam em caravanas. Aí você imagine, você está no meio de um bloco, e você está levando meio mundo de gente contigo. Teu filho some. E agora? Temos que voltar. Volta quem? A sua atitude, a sua distração, a sua bobagem, a besteira que fez, pode atrasar a vida de muita gente. Porque não voltou só o casal, não voltou só José e Maria, voltou a caravana toda. Eu não sei quantas pessoas, se eram 10, se eram 15, 50, mas às vezes, escute bem, serve para mim. Se eu, como pastor, deixar Jesus para trás, irmão, não é só eu que tenho que voltar, acaba que eu atraso a igreja. A minha vida pode atrasar a igreja. A vida de um líder de célula que esquece de Jesus, que toca a vida sem procurar Jesus, sem orar, sem jejuar, sem clamar ao Senhor. Meu irmão, você pode atrasar não só a sua vida. Quando é só a sua vida, é ruim. Você tem que voltar tudo de novo. E aí, irmão, você já era para estar chegando em casa. Você está lá em Jerusalém, procurando o que você perdeu. E não só isso. Tem muita gente que vai ficar te esperando. Por causa da tua bobagem, você pode influenciar e mexer com a história de muitas outras famílias também. E atrasar a vida de muita gente por causa da tua bobagem, da tua bobeira, de você deixar Jesus para trás e esquecer de Jesus. Então, são os riscos da gente andar sem Jesus. E quando a gente percebe, irmãos, Jesus, cadê Jesus? Você já passou essas experiências. Você vai vendo assim, você percebe, gente, eu não orei ontem. Eu não li a palavra ontem. Aí você vai percebendo, gente, eu não. Ou então, irmãos, às vezes a gente faz, não é que a gente fala assim, não orei ontem, que é quase impossível um crente não orar. Mas orar. Orar, irmão, todo mundo que já come, ora, né? Oh, Senhor, obrigado por tudo que tem feito na minha vida e por esse alimento maravilhoso. Glória a Deus. Você já orou hoje. Mas aquele, entendeu? Eu lembro que o pastor Luciano Subirá contar uma história, que ele foi desapartar uma briga de casal.
E ele chegou lá e falou assim, quem fala primeiro? Eu vou falar primeiro. Aí o marido vai falar primeiro. Pastor, essa mulher é maluca. O que está acontecendo? Ela reclama que eu nunca vou no supermercado com ela. Nunca gosto de ir, não vou, não sei o quê, papapá. Eu agora fui. E essa mulher agora está me odiando, me xingando porque eu fui. É mesmo, moço? Esse marido quer ir contigo e você... Posso falar, pastor? Pode. Ele falou assim, porque a mulher tinha dito assim, eu não quero que você nunca mais vá ao mercado comigo. Mulher agora não quer que eu vá no mercado com ela. Essa mulher é doida. Posso falar, pastor? Pode. Aí a mulher falou, pastor, eu queria que ele quisesse estar lá. Faz toda a diferença. Ele foi na marra. Mas não é, eu não quero ele na marra. Eu queria que ele quisesse estar lá. Porque, por exemplo, homem quando vai comprar alguma coisa, como é que compra? Não é assim? Por exemplo, a Gilson ia fazer o pudim. Flávia, compra um leite condensado, 3 leites condensados e 3 cremes de leite para fazer o pudim para a barraca. Eu chego lá, meu irmão, fui lá no Atacadão, olhei assim, 2,65, 2,55, 2,49. Esse é bom. Creme de leite, um e poucão, e um menos um pouco. Esse. Nome, acho que tá. É assim que a gente compra, mais ou menos assim. Algumas marcas a gente escolhe, né? Mas aí a mulher escolhe, é diferente, né? Que nem o pastor Zeno fala assim, a mulher pega e olha na lata de leite condensado. E olha a receita. Aí ela percebe que a outra lata tem uma receita que ela não tem. Ela vai levar 2 latas. Porque ela... É diferente, né, meus irmãos? A gente não. Às vezes o homem quer resolver logo o negócio e vamos acabar com esse negócio. Aí qual é o princípio que essa mulher queria? Ela não queria alguém que só fizesse compra. Ela queria alguém que quisesse estar do lado dela. Vai entender a cabeça da mulher, né, gente? Mas eu aprendi que isso é um princípio. Deus não quer que você esteja na igreja. Deus quer que você queira estar. Amém? Deus não quer que você ore. Deus quer que você queira orar. Amém, irmão? Deus não quer, por exemplo, assim, eu falei com os irmãos, líderes de célula, que leiam pelo menos 3, 5 capítulos da Bíblia todo dia. Lê a Bíblia. Aí, irmãos, não é só para bater uma cota. Eu aprendi, por exemplo, já compartilhei com os irmãos, várias vezes, já lê a Bíblia em um mês, lê 40 capítulos da Bíblia por dia. Às vezes eu faço isso. Mas eu aprendi que eu não tenho que bater só... Deus não vai bater palma para mim. Ei, rapaz, você arrebentou, hein? Leu a Bíblia pra caramba, hein? Deus não vai fazer isso. Deus tem um princípio. Ele quer que eu queira ler. É como jejum. Você jejua? Eu tenho dias, Deus tem levado a gente a fazer jejum alguns dias. Mas eu aprendi, irmãos, que jejuar não é só bater cota. Não é só, esse negócio aí eu tenho que jejuar. Deus não quer que você entenda que você tem que jejuar. Deus quer que você aprenda o princípio que você queira jejuar. Deus não quer que você simplesmente entregue o seu dízimo. Deus assim na marra, é lei, a Bíblia diz e está acabado. É verdade. Mas Deus quer que você queira entregar. Isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença para Deus. E aí eu fico percebendo que não é só a gente chegar no final da semana e a gente fala assim, pastor, eu li a Bíblia todos os dias, 3 capítulos, e eu orei 15 minutos todo dia. Não deixei Jesus para trás, não. É verdade, irmãos. Em tese, sim. Só que às vezes, irmãos, a gente não queria fazer aquilo.
a gente não está querendo ir para a igreja. Às vezes a gente vem para a igreja e vem a um martírio. Deus quer que a gente queira estar aqui. Jesus quer que a gente queira estar na célula. E eu percebo que apesar de nós termos cumprido nossa leitura, nossa oração, a gente por vezes tem deixado Jesus de lado. Não é um prazer para a gente. Não é uma alegria falar. E isso faz toda a diferença para nós. Está entendendo, meus irmãos? Não deixe que irmãos, assim como a sua esposa quer que você vá no mercado com ela, e isso se transforme num momento agradável para vocês, o Senhor quer que os nossos momentos com Ele não sejam o fim da picada. Vou orar, meu Deus. Irmão, Deus não quer isso não. Deus quer que você queira orar. Deus quer que você queira ler a palavra. Esse é o lugar. Aí eu percebo que muitas vezes a gente vai deixando Jesus para trás. E não só isso, irmão, se a gente for perceber agora passando para um outro nível, sem querer botar que nós estamos fazendo por amor, não. Quantas vezes a gente vai perceber, a gente não leu a palavra. A gente vai perceber que durante a semana nós não oramos direito. Aí a gente vai deixando Jesus para lado. Sabe qual é a pior coisa, meus irmãos? Pior que esquecer. Escreve aí. Essa é boa. Pior que esquecer é não sentir falta. Repete comigo. Pior do que esquecer é não sentir falta. Mais uma vez. Pior. Irmãos, às vezes, irmãos, por um tumulto, às vezes, por exemplo, você tem uma questão de hospital, você teve que passar o dia inteiro, ou uma coisa levou a outra, você se atropelou. Irmão, Deus não está lá em cima. Você, aquele dia. Irmão, peraí, pelo amor de Deus, não é isso que Deus está falando. Sabe qual é o mais gostoso para mim? É quando, às vezes, eu me meto nesses negócios, e aí vem aquele sentimento da falta que me faz a oração. Está entendendo? É aquele sentimento que vem da necessidade de orar, da necessidade de cantar, da necessidade de tocar o violão. Tem um violão da igreja que fica comigo lá em casa. Semana eu falei, não, tem que pegar esse violão. Cheio de coisa para fazer na igreja e muito mais. Eu falei, não, essas coisas da igreja, elas não podem me tomar. Aí eu pego o violão e toquei uma música, e orei, irmão, aí em outros momentos, você vai se ocupando, e você vai percebendo que você não está orando, que você não está buscando, que aí você vai deixando Jesus para trás. Mas aí, irmãos, pior, irmãos, do que isso é não sentir falta. O pior é quando a gente passa a semana inteira sem orar, e a gente não sentiu falta de Jesus. Pior, irmãos, de que não orar durante um dia, é caminhar durante um dia e não ter sentido falta de Jesus. Essa é a nossa tragédia. A nossa tragédia não é que um dia você, por acaso, de repente, viajou, ou se envolveu com uma questão de enfermidade, com um problema sério, que você ficou resolvendo, aquilo te tomou, e você... Não estou falando sobre isso. Eu estou falando uma distração sua, eles distraíram. Pior que isso é a gente passar um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, às vezes uma semana inteira caminhando, e a gente não sentir falta de Jesus. Para mim, essa é a pior de todas. Se distrair, acontece. Mas o problema é passar a semana inteira e não sentir falta. Sentir falta da igreja. Irmão, como é que uma pessoa não vem para a igreja e não sente falta de Jesus? Irmão, não tem como. Irmão, não vi a igreja
às vezes pode acontecer uma enfermidade, um problema, um acidente, você não vem. Mas você pode chegar num lugar, e esse é o lugar que a gente tem que tomar cuidado. Esse é o lugar. Irmãos, às vezes você está numa viagem, você está no meio da viagem. A gente entende, irmão, não estou aqui julgando nada, não. Eu quero alertar você, para você não tomar cuidado, porque às vezes a gente não vem, e tanto faz. A gente não vem para a igreja, a gente não vai para a cela, e não sentiu falta. Esse é o lugar perigoso. Pior, irmão, de que esquecer não sentir falta. Pior de que esquecer de ser ofertante dizimista é não esquecer. Que pode acontecer, irmão, que pode acontecer, pode, não deve. Em um mês você foi tão esquecido, tão enrolado, tão esquisitado, e você não foi ofertante, dizimista, você não foi fiel. Acontece, não deveria, mas pode até acontecer. Mas sabe qual é a pior tragédia? É isso não fazer falta nenhuma pra gente. Tanto faz, mês que vem. Irmãos, quando isso não faz falta, quando a nossa casa não faz falta pra gente, irmãos, esse é um lugar muito perigoso para a gente estar. E aí, José e Maria estavam caminhando, e aí eu não sei que horas, eles caminharam um dia, de repente eles olharam para a casa de Jesus. E aí, irmãos, essa é a história da nossa vida. Quantas vezes nós estamos caminhando e a gente percebe que Jesus não está ali? Que nós sequer oramos, que nós sequer demos graças, sequer. Qual é o segredo pra gente? Irmãos, pare tudo e volte atrás. Bota para você aí, escreve isso aí. Pare tudo, volte atrás, mas não siga em frente sem Jesus. Amém, irmão? Volte atrás. Outra coisa, às vezes, irmãos, o casal, coloca uma coisa. Quantas vezes o casal não ora junto mais? Quantas vezes esse casal esqueceu Jesus? Quantas vezes esse casal, Jesus não está ali? Não está nessa família? Sabe o que muitas vezes acontece? Um volta. Às vezes José volta. Às vezes é só Maria que volta. Irmão, volta os dois. Amém? Os dois têm que voltar para Jesus. Os dois têm que procurar Jesus. Tem gente que, claro, o marido tem que procurar, tem. Mas a esposa também tem. Os filhos também têm. Volta atrás. Vai buscar Jesus. Irmãos, é um princípio. Eu achei joia isso, porque lá em Apocalipse, isso aqui é uma tipologia, eu acho, de arrependimento. Lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 5, fala assim, Deus falando para a igreja de Éfeso, lembra-te de onde caíste e volta às primeiras obras. É o que eles tiveram que fazer. Arrependimento é isso. Você está indo para lá, você percebe que está indo sem Jesus, você se arrepende, você volta para trás. Irmãos, quantas vezes na vida a gente tem que parar tudo e falar assim, opa, peraí, nós temos que parar. Não dá para continuar sem Jesus. Se você continuar sem Jesus, irmãos, a coisa vai ficar feia. Porque se eles voltassem para Nazaré, Nazaré era uma cidadezinha no meio do nada. Nazaré só se tornou Nazaré conhecida por causa de Jesus. Você só é você por causa de Jesus. Você sem Jesus não é nada. Está entendendo? Lição pra gente, volte. Volte, lembra onde errou. Lembra da onde, o que está errado. Volte, toma uma decisão. Eu preciso começar meu dia diferente. Eu preciso voltar para a palavra. Eu preciso voltar para a oração. Eu preciso voltar para a comunhão. E se você não está sentindo falta disso, peça socorro ao Senhor. Senhor, não estou sentindo falta. Eu estou uma semana sem orar direito, sem ler a palavra direito, e não estou sentindo falta. Irmãos, isso é a tragédia da igreja, do crente. Peça socorro. Entendendo? Ensina seu filho a voltar. Aí o que eu estou terminando, tem uma palavra aqui que, quando eles voltaram,
José e Maria. Aí depois eu chamei de 3 dias sem Jesus, mas é possível que tenha pessoas aqui que já estão uns 3, 4, 5 dias sem Jesus. Ou talvez tenha gente desviada, que está há muito tempo sem Jesus. Mas aí quando eles voltaram, eles começaram a procurar Jesus. Rapaz, nós precisamos voltar a procurar Jesus, a buscar Jesus. E eles começaram a buscar Jesus, a bater nas portas, aí de um lado e para o outro. Encontraram Jesus no templo. Jesus estava lá. E aí eles fazem uma pergunta para Jesus. Maria fala assim, por que fizeram isso? Por que você fez isso? Aí Jesus fala assim, vocês não sabiam que eu deveria estar aqui? Tomando conta dos negócios do meu pai? Irmão, Jesus, surpresa para Jesus, foram eles não saberem que ele estaria no templo. Para Jesus, a resposta de Jesus para os pais foi assim, vocês não sabiam que eu estava aqui? É porque Jesus era um menino crente. Eu estava pensando, quando eu era adolescente, aonde que meus pais me procurariam se eu sumisse? Eu acho que era no futebol, matando passarinho. Mas Jesus era crente demais. Entendeu? Eu fiquei jogando totó na rua. Me encontraria nesses cantos. Minha mãe, quando dava falta de mim, saía com a turma de outras pessoas para me achar. E me achava lá caçando jabuticaba, jogando bola no campo. Mas Jesus, o menino crente demais. Estava no templo cuidando das coisas do Senhor. E aí, irmãos, eu acho que nós precisamos retomar a ensinar os nossos filhos, os nossos adolescentes, a ter prazer nas coisas do Senhor. Eu vejo muita gente investindo muito dinheiro na vida dos seus filhos. Os filhos fazem universidades caríssimas, falam não sei quantos idiomas. Eu não estou falando que essas coisas são pecado em si. Mas eu quero dizer que PhD também vai para o inferno. Está entendendo? Eu vejo pais que dão 2, 3 viagens com os filhos, leva para curso de inglês, leva para aula de não sei de quê, leva para natação, leva para curso de espanhol, leva para a escola de tarde, leva para a escola não sei de onde, leva para todo canto, quando se trata do dia a dia da pessoa, para a pessoa ficar escolado. Mas aí essas mesmas pessoas, elas não têm a mesma vontade e a mesma alegria quando se trata de trazer o filho para a célula. As irmãs da célula que estão fazendo um favor para você, pai, tem que se desdobrar para encontrar um dia que você tenha boa vontade de trazer seu filho. E a gente acha, as pessoas acham que estão fazendo favor ainda. Às vezes, quando se trata das escolas, os pais dão dinheiro, livro caro, livro não sei o quê. Às vezes, irmão, quando é para fazer alguma festinha para as crianças da igreja, dá miséria de R$5. Paga uma escola de 1.000. E aí quando se trata das coisas do Senhor, para comprar uma Bíblia de 30, o filho tem uma Bíblia. Filho de crente que estuda em escola de particular, que paga 1.000 e 1.500, e filho não tem uma Bíblia. Deixa teu filho passar vergonha não, pai. Compra a Bíblia para ele. Anda pro filho, sábado, domingo, atrás de estudo, atrás de curso, atrás de natação, atrás de não sei de quê, para trazer o menino, a menina, para vir aqui na cela, ou para a escola bíblica, ou seja, para onde for, é cansaço, estou cansado, tem que levar para a cela, você não tem. É teu filho que está indo para o inferno, cara. Ensina teu filho a amar as coisas do Pai, amém, irmão? Ensina teu filho a ter prazer de estar na igreja. Ensina teu filho a ter prazer da igreja, a amar a igreja, a amar as coisas do Senhor. Gaste gasolina, gaste dinheiro, mas traga o menino para a cela, traga o menino para a igreja e invista na vida espiritual dessa criança. É PhD que vai para o inferno, meu irmão. Que adianta? Entendeu? Pastor, não vou levar não, porque criança fica lá, dá trabalho. Irmão, você não vai para aniversário e o teu filho não dá trabalho no aniversário? Por que não pode dar trabalho na igreja?
mais. Você vai para o aniversário e só vai embora quando parte o bolo. É, não é? O bolo é 11 horas, meia-noite. Você só vai quando partir o bolo. O marido está com sono agora. Não, eu só vou quando partir o bolo. Pegar um docinho. Irmão, a gente só vai e traz teu filho para a igreja. Irmão, só sai depois que o pastor falar, vai embora. Ensina teu filho a amar a igreja. E ensina teu filho a amar as coisas do Senhor. A ofertar. A ler a palavra. Ensina esse menino. Está entendendo? Ensina ele. Ensina ele a cantar. Bote umas músicas boas. Bote uns cânticos bons. Ensine ele a amar a igreja, a amar Jesus. Ensine ele a orar. Traga ele. Deixa chorar. Deixa o menino chorar. Vamos ter a salinha das crianças ali direitinho. As crianças ficam lá dentro na hora da mensagem. Deixa as crianças correr. Deixa, meus irmãos. Olha que benção ali. Ó, deixa correr, meus irmãos. Mas não tire. Traga para a igreja. Traga para a igreja. Jesus fica impressionado. Entendeu? Tem gente, irmãos, eu acho que aqui não tem não. Irmãos, Jesus fala assim, eu estou cuidando das coisas do Pai. Eu já ouvi pais, quando o filho falou que tinha chamado missionário, foi uma decepção para a família. Não é possível. Gastei tanto dinheiro para esse menino ir para o campo missionário agora. Meus irmãos, vai ser a sua maior alegria. Esse menino, essa menina servindo ao Senhor. Tem pais que ficam decepcionados porque o filho vai ser pastor, vai ser missionário. Eu vejo pessoas, quando o filho quer ser missionário, parece que a mãe os pais começam um propósito de oração ao contrário. Ô Senhor, tira do coração do meu filho esse negócio. Não vem de ti, Senhor, não vem. Irmão, uma dificuldade de surgir missionário, pastores, publicando missionário. Deus levanta um, aí a família começa a orar. Senhor, levanta outro, meu filho não, outro. Irmã, deixa teu filho ser uma bênção para o reino. Teu filho vai ser uma bênção. Às vezes tem pessoas que acham que é decepção para a família. Filho pastor, filho missionário, é decepção para a família. Mas sabe que eu fui perceber? Que na verdade eu vou percebendo que essas famílias deixaram Jesus para trás há muito tempo. Elas estão seguindo em frente sem Jesus. Pare tudo, irmãos. E volte e encontre Jesus de novo. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos orar. Olha o Senhor, querido. Feche teus olhos. Talvez você se perceba seguindo em frente. Talvez você se dê conta que você está um mês, uma semana inteira. Hoje que você vai se dar conta que você veio orar hoje. Orou domingo passado e veio orar hoje. É igual gente, eu estava pensando, é igual gente que esquece Bíblia na igreja. Irmão, você pode até esquecer. Não estou dizendo que é pecado, eu não estou criticando você. Sabe qual é o problema de esquecer a Bíblia na igreja? É quando essa Bíblia vai ficando 1 mês, 2 meses na igreja e ninguém procura. Talvez você tenha umas 200 Bíblias. Às vezes tem pessoas que deixam a Bíblia na igreja. Irmão, Bíblia não se deixa na igreja. Eu estou falando que às vezes a gente esquece. Pode até acontecer. Pode ser que até alguns dias aí eu esqueci minha Bíblia na igreja. Tudo bem. O problema da gente é quando essa Bíblia não faz falta. Bíblias passam semanas no banco da igreja. Cadê o dono dessa Bíblia? Sabe qual a pior tragédia?
é quando na verdade essas pessoas não têm nem outras Bíblias e nem sentiu falta que tinha esquecido. Ou até, esqueci, largou para lá. Não vou precisar mesmo meio de semana. Entendeu? Irmão, a igreja não pode... A igreja de Laodiceia, que tem um simbolismo da igreja das últimas gerações, é uma igreja que Jesus está do lado de fora dizendo assim: eis que estou à porta e bato. Se ele está à porta, ele está do lado de fora. A igreja de Laodiceia foi uma igreja que deixou Jesus para trás. Eram irmãos que enriqueceram, eram irmãos que Deus tinha abençoado grandemente financeiramente. Mas Jesus estava do lado de fora de suas vidas. E aí eu fico pensando, esse é a minha palavra como pastor, para uma igreja que está vivendo nas últimas gerações. O cuidado que precisamos ter de não seguir em frente e deixar Jesus para trás. Volte. Reencontre Jesus na sua vida. Se reencontre com seu Jesus. Hoje à noite você se reencontrar com Jesus. Amém, irmãos? Fecha teus olhos. Ora ao Senhor. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, erguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam brilho do primeiro amor. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Diga para o Senhor: vem, Senhor, vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só para te adorar. Quero ser seu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Eu quero que você entregue seu coração e assuma, diga: Senhor, eu te deixei para trás, mas eu estou voltando para te reencontrar. Irmãos, todos nós passamos por esses momentos. Essa semana para mim foi desse jeito, mas eu estava falando com o Senhor: Senhor, não posso nem nas coisas da igreja que me tome todo o tempo, que eu não tenha tempo para o Senhor. O Senhor na minha vida tem a primazia. Eu quero que você diga isso para o Senhor. Diga: Senhor, o Senhor tem a primazia na minha vida. O Senhor tem o primeiro lugar. Senhor, eu estou voltando para te reencontrar. Quero ser seu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Eu queria orar com você. Não sei se você gostaria que eu orasse de uma forma específica por um propósito que você colocou diante do Senhor. Eu queria que você viesse aqui na frente, se há alguém. Isso, pode vir. Pode sair do seu lugar. Venham, querido, pode vir orar em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Vem cá. Se alguém mais quiser orar por um propósito, Senhor, o Senhor tem a primazia. Talvez você não esteja, você não deixou Jesus para trás, não é que você desviou, não, mas você entendeu
que você não pode seguir sua vida sem que Jesus não esteja com você, e você tenha certeza que Ele está com você. É importante você saber se as coisas que você está fazendo, se Jesus está nesse negócio. Será que Ele está lá? Será que Ele está indo com você? Você precisa saber. Alguém mais pode vir, nós queremos orar por você. Senhor, nós abençoamos o Teu povo, pedimos misericórdia sobre nós, misericórdia sobre a vida de todos nós. Os Teus filhos aqui, de uma forma específica, o Senhor falou o coração deles, e assim como eu, Senhor, nós colocamos, ó Pai, propósitos, desafios, que nós não podemos fazer nada, nós não podemos ir com pressa para Nazaré e largar o Senhor para trás e achar que o Senhor está vindo abençoando a gente, quando é possível que a gente esteja sem Jesus. Não é que nós desviamos da igreja, é que a gente pode se encontrar, Senhor, fazendo as coisas na força do braço. Quantas vezes, Senhor, nós nos encontramos 1, 2 dias e a gente se percebe que a gente não orou como deveria orar, a gente não leu a palavra como deveria ler a palavra. E mais também, algumas vezes, Senhor, a gente orou e leu a palavra todos os dias, mas foi mais como uma obrigação, é mais como um cala-boca, é mais como um negócio assim, o Senhor não cobrar a gente. Mas aí, como naquela ilustração, naquele evento daquela esposa, nós não queríamos orar, nós não tivemos prazer na oração, nós não tivemos prazer, Senhor, em estar na igreja no domingo. A gente não via a hora de acabar a célula, a gente não via a hora de acabar a oração, a gente não via a hora de completar os 3 capítulos do livro sagrado, da Bíblia. Senhor, nós queremos ter prazer em orar. Nós pedimos que Teu Espírito Santo trabalhe em nós e tire de nós toda obra maligna, toda a carnalidade nossa, a vontade de ir embora, a vontade de ir para Nazaré logo, e a gente acaba percebendo que a gente andou um bom pedaço na vida sem ter Jesus por perto, achando que Ele estava, mas a gente percebeu que a gente estava sem Jesus. A gente se distraiu, tiveram distrações na nossa vida. Nós te pedimos perdão, Senhor. Nós reconhecemos, ó Pai, que precisamos dessa primazia, de estar com o Senhor e querer estar com o Senhor, de estar na igreja, não porque o pastor vai ligar na segunda se eu não for, mas pelo prazer de estar na igreja, entendendo que o Senhor é o meu amado, é o amado da minha alma, e eu vou celebrar ao Senhor. Que estar na igreja, estar na célula, Senhor, não seja legalista, seja algo legalista, algo de obrigação, mas, Senhor, nós precisamos, ó Pai, que isso se transforme em uma bênção, num momento prazeroso, no momento que a gente coloca o louvor para em casa ouvir, a gente ter sossego, entender que o Senhor quer falar conosco também. Muda isso em nós. Nós queremos, como foi falado aqui, nos arrepender. Nós queremos voltar ao lugar onde nós estávamos com Jesus, naquele lugar onde o Senhor falava de uma forma tão poderosa. Nós queremos voltar como José e Maria eles voltaram. Nós também queremos voltar àquele lugar onde nós nos movíamos no Espírito, onde os dons fluíam em nós, onde pregávamos, cantávamos com alegria, ofertávamos com alegria. Não era um peso, mas era uma alegria para nós. Nós queremos voltar para aquele lugar, Senhor, onde ser crente era uma bênção, era uma alegria. Estar na igreja com os irmãos era uma alegria. Nós queremos voltar àquele lugar
onde o Senhor falava com a gente, onde nós falávamos com o Senhor. Naquele lugar, Senhor, onde nós sentávamos, ajoelhávamos e éramos ministrados pelo Teu Espírito Santo. Ó Senhor, nós queremos voltar a esse lugar. Nós como igreja, como células, como líderes, como pastor, Senhor, nós queremos voltar a esse lugar. Esse lugar de comunhão profunda, de intimidade com o Senhor. Nós precisamos voltar e nós decidimos, Senhor. E nós declaramos que nós não podemos seguir em frente para Nazaré com o Senhor para trás. Nos perdoa, Senhor. E nessa noite nós estamos aqui, nos reencontramos, nos abraçando com o Senhor, te dando uma palavra, Senhor, de carinho, dizendo, Senhor, como nós te amamos. Ó, querido irmão, eu quero que você agora, você dê uma palavra, você imagine agora o Senhor, você se reencontrando com o Senhor. Você talvez até tenha andado apressado na sua vida, cheio de planos, mas você ouviu a palavra e você resolveu voltar a esse lugar onde você encontrou e encontra Jesus. E agora eu quero que você dê uma palavra carinhosa para o Senhor, porque você se reencontrou com Ele nesse lugar. Diga para o Senhor, olha o Senhor agora, diga, Senhor, eu quero te abraçar, Senhor. Senhor, eu quero me encontrar sempre contigo, Senhor. Diz para o Senhor o quanto você o ama. Diga para o Senhor o quanto Ele é importante. Diga para o Senhor, abre seu coração para Jesus. Exalte o Senhor. Adora o Senhor, porque você se reencontrou com o Senhor. Você está no mesmo lugar. Ore, querido, fala com o Senhor. Fale com o Senhor. Vem sobre mim, Senhor. Vem sobre mim, Senhor. Ó Senhor, eu abençoo os teus filhos. Eu abençoo a tua igreja. Porque hoje nós voltamos e nos reencontramos com o Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado porque teu Espírito Santo nos moveu. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, Senhor.